eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar aos vossos corações nesta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Só os que encontraram digam amém. Amém. Os que estão procurando, diga glória. Glória. Então, glorifica que melhora. Aleluia. Versículo 14 diz assim: e Eliseu estava doente. Como é que Eliseu estava? Doente. Como ele estava, igreja? Doente. Doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios como a feca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até ao consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Versículo 20. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura. E ele na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E você diz amém. Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida e não volta vazia. Nos cerca com tua presença, tira toda a distração e fala conosco segundo a tua vontade. E nós te glorificaremos e te louvaremos. Amém e amém. Meus irmãos, nós lemos aqui muitos versículos, e eu fiz questão de ler pausadamente com os irmãos, para que nós possamos compreender a profundo o que realmente aconteceu. Os versículos mencionados não se conclui por si a partir do versículo 14 até o versículo 21 que nós lemos.
a palavra nos diz no capítulo 13 que Jeoacás, no versículo 9, frisa que Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. Jeoacás foi um dos reis que reinou sobre Israel. A Bíblia diz que Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Então, grave isso. Após a morte de Jeoacás, quem reina em seu lugar é seu filho Jeoás. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Quantos anos ele reinou? 17 anos. Aí a Bíblia expressa, 16 anos. Aí no versículo 11, diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, ele reina 16 anos, e a conclusão do seu reinado deixa expressiva de que fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Para vocês entenderem, a linhagem dos reis de Israel foram compostas de muitas corrupção, idolatria, pecados abomináveis diante de Deus. E sempre quando um rei assumia o reinado, ele tinha a oportunidade de começar uma nova gestão, reinando bem. Mas eles, em vez de olharem para frente e seguirem as orientações do Senhor, eles tomavam para si a herança dos reis que antecederam o seu reinado. E a Bíblia diz que eles se espelharam muito em Jeroboão, homem que se voltou ao pecado, a transgredir contra Deus. E este foi um dos tais. No versículo de número 14, a Bíblia diz que o profeta Eliseu estava doente. A Bíblia não diz claramente acerca de muita profundidade sobre qual era a doença, mas segundo historiadores, a doença que estava sobre o profeta Eliseu era uma doença já de sua velhice, de seu corpo físico desgastado devido ao tempo, porque os anos em que ele viveu sobre esta terra foram anos bem desfrutados da melhor maneira possível. Foi um dos grandes homens que o Senhor levantou como profeta, um homem que tinha ampla e profunda intimidade com Deus. É preciso a gente relembrar que depois que o Senhor levou o seu companheiro Elias em um redemoinho de fogo aos céus, o profeta Eliseu foi zombado por alguns rapazinhos. A Bíblia frisa cerca de 42 deles, que quando Eliseu está subindo uma ladeira ampla, os rapazes, olhando para ele, começam a zombar, dizendo: sobe, calvo. Num ditado popular, eles estavam dizendo: sobe, careca.
Se eles estavam dizendo careca, é porque realmente ele era. Só que, embora na lógica humana a gente pensa assim, eles diziam sobe calvo, porque ele estava subindo uma ladeira, mas não era. Era uma forma de zombaria, era uma blasfema contra ele e contra Deus. Ele estava dizendo, já que Elias subiu no redemoinho, sobe também careca, sorrindo e zombando dele. Não precisou muito. A Bíblia diz que o profeta os amaldiçoou. E alguém pode até dizer, mas como é que um homem de Deus amaldiçoa alguém? Ele apenas utilizou de uma arma que foi algo estabelecido pelo próprio Deus, que não era dele aos homens, mas de Deus aos homens, porque a Bíblia diz que o Senhor é justiça, e do Senhor e ao Senhor pertence a vingança. Porque o Senhor disse em Gênesis que, direcionando-se a Abraão, o Senhor disse para ele: eu abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E estas promessas, elas perneiam até os dias da atualidade de hoje. Ou seja, se alguém nos amaldiçoar, a maldição que é lançada contra a nossa vida é convertida em bênção. Mas quem amaldiçoa recebe para si a maldição que desejou na vida de outrem. Se alguém olha para você e diz: tomara que ele caia e quebre a perna, essa pessoa está correndo um grande risco de cair e quebrar não só uma, mas as duas pernas. Então a Bíblia diz que o profeta os amaldiçoou, e não precisou muito. Saiu duas simples ursas de meio às árvores, e dentre os rapazinhos despedaçou, estraçalhou 42 deles. E olha que tinham mais. Mas quando os 42 zombavam e os outros ouviam e viam de quem eles estavam zombando, se retiraram, porque sabiam que mexer com quem realmente, verdadeiramente tem a vida com Deus em santidade, é mexer com o próprio Deus. Então Deus mostrou para eles, apresentou para eles quem era o Deus do profeta Eliseu. Já antecipa a você, a nós e aqueles que estão sendo alcançados por esta palavra, que o Deus do profeta Eliseu é o teu Deus, é o nosso Deus. Não é um Deus que é carregado por mão de homens, mas Ele nos carrega na palma de suas mãos. Não é um Deus que hoje dorme na casa de fulano, depois da manhã na casa de Beltrano, semana que vem na casa de Ciclano. Não. O nosso Deus é onisciente, é onipotente. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está acolá. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Este é o Deus do profeta Eliseu. Aí a Bíblia diz que o rei que está reinando agora é Jeoás, rei de Israel. Mesmo embora não tinha tanto temor diante de Deus, quando ele percebe a afronta que estava diante dele, porque nestes dias aqui, o povo de Israel enfrentava diversas dificuldades. Tudo que eles plantavam, tudo que eles conquistavam, em seguida, os moabitas invadiam e levavam tudo. Eles estavam vivendo debaixo de crise, de escassez, de perseguições, de afrontas. E embora os reis não temiam ao Senhor,
mas eles conheciam quem realmente era o Senhor, o Deus do profeta Eliseu. Eles sabiam que quando Eliseu falava, o Senhor assinava embaixo e garantia. E quando o rei fica sabendo que Eliseu está doente, imediatamente ele vai visitar o profeta Eliseu. E quando ele chega, o rei Jeoás, rei de Israel, desce diante de Eliseu, e a Bíblia diz no versículo 14, parte B, e chorou sobre o seu rosto e disse: Pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Em outras palavras, o que será de nós agora? Aleluia. Em outras palavras, tu estás à beira da morte. Só que Jeoás não sabia o que muitos dentre nós ainda não sabem e precisam saber. E o que é? Me explique que ele, o rei Jeoás, não sabia, e às vezes nós que estamos servindo a Deus ainda não sabemos, ou às vezes até já ouvimos falar, mas não temos tanta profundidade acerca disso. Jeoás não sabia que o Deus do profeta Eliseu, ele vive, e ele vive para sempre, eternamente. Em outras palavras, ele não entendia ainda que mesmo que o profeta Eliseu morresse, o nosso Deus continua vivo. Aleluia. O Senhor não depende de nada e nem ninguém para permanecer vivo e vivendo eternamente, porque antes de tudo o Senhor disse: eu já era, eu sou. O Senhor é o Criador de tudo e de todas as coisas. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, que Deus, que Jesus é o autor da vida. Ou seja, quando fala acerca de autoria, é aquele que cria. Um exemplo, uma composição. Quando você vai ver, escutar um louvor, uma música, vai estar lá escrito o compositor daquela música. E se você utilizar daquela música sem a permissão do autor, você vai ser notificado. Assim é o nosso Deus. Ele é o nosso autor. Prova disso é que um dia nós estávamos fora da presença de Deus. Uns no boteco bebendo cachaça, outros no forró, orando e dizendo: não amanheça, não amanheça dia, não amanheça dia, porque eu quero dançar até o dia amanhecer. Outros estavam nos bailes da vida, outros estavam nas drogas. Estávamos perdidos neste mundo, e o diabo propagava e dizia: é meu, é minha, é meu, é minha, e vou destruir. Só que o Deus da Bíblia, o autor da vida, olhou de cima a baixo e disse: espera aí, que conversa é essa? O autor da vida sou eu. Foi eu que peguei do pó da terra, amassei o pó e fiz o homem. E a mulher eu fiz o homem adormecer, e peguei da costela dele e fiz a desjuntora, a conciliadora, a conselheira, para somar com o homem, e ambos se tornaram uma só carne. Aí Deus te arrancou de lá, me arrancou de lá, nos arrancou de lá, e diz: eu sou o autor, sou eu que estou escrevendo a história dele, a história dela, e ninguém pode intervir neste processo. Aleluia, aleluia. Então o rei vai até o profeta, pedindo a ele um auxílio: socorre-nos, que será de nós?
Aí o profeta Eliseu, olhando para o rei, disse a ele, eu fico imaginando o profeta já bem debilitado, sem forças nem para se levantar da cama. Aí ele diz para o rei Jeoás, abre a janela para o oriente. E o rei abre a janela. Aí ele prossegue e diz, aleluia, aleluia, aleluia. Abriu as janelas? Sim. Põe a tua mão sobre o arco. Aí ele pega o arco e o profeta coloca as mãos sobre as mãos dele e ele diz, pega a flecha, coloca a flecha no arco. E quando ele coloca a flecha no arco, o profeta diz, a flecha do livramento do Senhor contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Só que ele continua no versículo de número 18 dizendo, agora ele não diz mais, tome a flecha. Agora ele diz, toma as flechas. Não precisa ser muito entendido para compreender que aqui tinham 6 flechas. Quantas flechas? 6. E ele diz, atira as flechas. Só que o rei só atira 3 flechas. 1, 2, 3. Naquele instante o profeta se indignou. Porque se o profeta apresenta para ele 6 flechas e diz agora atira as flechas, ele tinha que ter atirado as 6 flechas. Só que ele só atira 3. Aqui está o problema. Muitas das vezes dentre nós, o Senhor diz, eu te dou vitória hoje, amanhã e depois. Mas a gente só pensa que ele dá vitória somente hoje. Eu imagino que o Senhor fica indignado dizendo, como é que pode? Eu já falei que eu vou dar vitória hoje, amanhã e depois da manhã, mas está desacreditando. Você está entendendo? É que nem tem crente que o profeta diz, ó, tem alguém que quer ser curado nessa noite, vem na frente. Aí vem 10 irmãos na frente. Aí o profeta ora, ministra a cura, já está curado, milagre já aconteceu. Amém, irmãos, amém. Termina o culto. Aí lá vem a irmã e disse, pastor, o senhor pode orar por mim? Porque eu estou enfermo. Mas peraí, irmão, tu acabou de receber a oração do profeta aqui. Tu está desacreditando? Imagina o Senhor olhando de cima para baixo, ficando indignado e dizendo, vai voltar para casa enfermo só porque desacreditou. Queridos, quando Deus fala, milagre acontece. A questão é que a gente é igual Tomé, eu só acredito vendo. Tem gente que já pede oração com dúvida. O profeta ora, termina a oração, ele já está com Tocilax no bolso, com um Dorflex. Termina a oração, ele diz, onde é o bebedouro aqui da igreja? É ali atrás. Ele vai lá e diz, Senhor, eu vou tomar aqui um comprimido só para garantir, viu, Senhor? Eu creio que o milagre já aconteceu, mas é só para garantir. E desde quando Deus precisa da gente para fazer milagre, irmãos? Desde quando Deus depende da gente para fazer milagre acontecer? Aleluia. A gente é apenas um instrumento, a gente é apenas uma ferramenta que Ele usa para cumprir os seus propósitos sobre a vida do seu povo. Aleluia. Aí o profeta diz para eles, aleluia, feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes as deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ele estava dizendo, eu ia dar vitória até o final, se tivesse atirado 5 ou 6.
6. É como foi só 3? Ou seja, agora o trabalho vai ser dobrado, multiplicado. Você está entendendo? É que nem Adão e Eva lá no jardim. Se não tivesse pecado, irmão, tinha gente que ia comemorar demais. Eu nem precisava pegar ônibus 5 horas da manhã para ir trabalhar. Eu ia dormir até mais tarde. Culpa de Adão e Eva. Não é assim? O negócio era tão maravilhoso na época, não precisava nem chover. A Bíblia diz que todo dia, sobre as plantações, a água vinha de baixo, como um vapor assim. Molhava tudo. Adão só sossegado, só vendo a água, ó, molhar tudo. Depois que pecou, agora tem que pegar de baldinho em baldinho. Você está entendendo? Cacimba na cabeça. Você está entendendo? Trabalho. É desse jeito. Então nós precisamos ficar atentos para ouvir o que Deus está nos dizendo e fazer o que Ele está mandando. Depois deste ocorrido, o que acontece? A escrita é tão clara que diz assim: depois, versículo 20, depois, não foi antes, foi depois. Depois disso, morreu Eliseu e o sepultaram. Irmãos, imagina só a cabeça do rei Jeoás pensando: morreu o único profeta que eu conhecia que profetizava a verdade. Morreu o único profeta que eu conhecia que não era adivinho. Se fosse nos dias de hoje, ele diria: morreu o único profeta que não revela CPF, RG, placa de carro, endereço. Você está entendendo? Morreu o único profeta que eu conhecia que não revelava o banner do salão de cabeleireiro, que não revelava que a pessoa era advogada, era promotor, era juiz. Morreu o único profeta que eu conhecia que profetizava não segundo a classe social das pessoas, mas segundo a palavra do Senhor. Porque tem profeta nos dias de hoje que só profetiza segundo a classe. Vou lhe explicar como é que ele separa. Se o crente chega na casa, se o crente chegou na igreja de BMW, ele já vem marchando e diz: assim te diz papai, é só o começo do que eu estou fazendo. Ainda vai vir aí Ferrari, Lamborghini. Agora, se ele olha para o crente e o crente chegou de pé, se o crente veio de carroça, se o crente veio empurrando o carro que quebrou na esquina antes de chegar na igreja, ele já diz: ó, Deus manda te dizer, viu, te conserta. Não, Deus vai pesar a mão sobre ti. Deus, tu pensa que Deus não viu? Não, Deus está te vendo, pecador. Você está entendendo? Desqualifica. Então o profeta entendia acerca de quem o profeta Eliseu era. Queridos, a fama permeava, todos conheciam quem era o profeta Eliseu. Então eles pensam agora: acabou, não tem mais profecia, não tem mais assim diz o Senhor, não tem mais as orientações de Deus para a gente. Acabou, Eliseu acabou, Eliseu morreu, ponto final na história. Aqui eu paro para vos fazer relembrar o que eu disse no início da mensagem. Eliseu morreu, mas o Deus de Eliseu ainda está vivo. Aleluia. Aí a Bíblia diz que naquele instante as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano, já anos depois que o profeta Eliseu havia sido sepultado. Agora só estava os ossos,
sepultados ali. Quando chega na virada do ano, em outras palavras, na entrada do ano, no ano novo, era dia de ano novo. Aí eles vêm invadindo aquela região onde eles estavam, onde foram sepultados os restos mortais do profeta Eliseu. Quando os israelitas, que agora está levando um defunto para sepultar, levando um homem morto, eu imagino eles carregando o defunto, se aproximando aonde estavam as conhecidas covas. Quando eles estão próximo o túmulo de Eliseu, e eles veem os moabitas invadindo o cenário, eles soltam ou jogam o corpo do defunto e saem correndo. Só que o corpo daquele defunto é jogado na mesma sepultura onde estavam os ossos do profeta Eliseu. E eu só creio porque a Bíblia aqui que diz. A Bíblia diz. Bispo, eu não acredito. Problema seu que não crê. O próprio Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Ah, mas eu não acredito que isso tenha acontecido, queridos. É impossível para nós, mas a Bíblia diz: para Deus nada é impossível. Aleluia. O defunto se choca com os ossos do profeta Eliseu. Foi na mesma da hora. Dá-lhe-se um pulo e ele fica. Ele reviveu e ficou sobre os seus pés. Em outras palavras, ficou de pé. E aqui eu digo que se aqueles homens não tivessem corrido quando viram os moabitas, eles corriam quando visse o defunto se levantar. Você está entendendo? Reviveu. O que o homem fez? Reviveu. Pronto, bispo, ponto final. Acabou a história? Não. Que a gente tem que entender a interpretação do texto. Eu já ouvi gente dizer: o profeta Eliseu fez um milagre naquele dia. Você está entendendo? E o tema da mensagem desta noite é: um milagre na cova do profeta Eliseu. Aonde aconteceu o milagre? Na cova. De quem era a cova? Do profeta Eliseu. Só que Eliseu não estava mais ali. Ali só estavam os ossos. Você está entendendo? Porque tem gente que diz: não, lá estava Eliseu deitado lá, e aí quando jogou o defunto, Eliseu foi lá e tocou, e aí o milagre. Não foi Eliseu que fez o milagre. Ali estava somente os ossos. Abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes 9. Vamos para a Bíblia. Eclesiastes 9, versos 5 e o versos de número 6. Eclesiastes 9, versos 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de vírgula. Os vivos sabem o que, irmãos? Espera aí. Os vivos sabem que hão de... Então diga para o teu irmão aí: tu sabia? Tu sabia que um dia tu vai morrer? A ver ele não sabe, mas ele está pensando que ele nasceu para ser semente, né? Você está entendendo? A ver ele está pensando, ele está tão desconcentrado que ele nunca parou para pensar que um dia ele vai ter que enfrentar a morte. Você está entendendo? Tem gente numa hora dessa que está aí, festejando o carnaval, se prostituindo, se drogando, se vendendo, se destruindo, e não para pensar nisso. Um dia vai ter que enfrentar a morte. Eu não vou nem aprofundar nisso aqui,
Porque senão tu vai ficar pensando, meu Deus, será que vai ser como, Senhor? Será que vai ser assassinado? Será que vai ser de enfermidade? Será que vai ser dormindo? Será que vai ser num sequestro? Como é que vai ser, Senhor? Será que eu vou pular? Meu Deus do céu, misericórdia. Será que um carro vai passar em cima de mim? A gente não sabe. A certeza é que um dia todos nós vamos morrer. A não ser que o arrebatamento da igreja aconteça antes. Só existe essa tese aí. Certo? Vírgula. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Aqui já quebra aquela tese de eu vou ali, o que foi? É hoje, o que não é? Eu tenho que acender umas velas. Para quê? Para iluminar o caminho do falecido. Ei, querido, morreu sem Deus, não adianta acender vela, não. É para iluminar, para a alma ir, para a alma não se perder. Olha a tese imatura. Olha a tese imatura. Imagina se acontecesse, o cabo acendendo a vela, aí a alma lá, clareia aqui à esquerda, clareia para a direita. E quando a vela acaba, diz, acenda outra, porque eu não estou enxergando nada aqui. Você está entendendo? Eu digo, acenda logo uma daquela grossona, uma daquela de 7 dias, né? Que a alma vai caminhar pelo menos 7 dias enxergando. Só que quem serve a Deus é diferente. A Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo. Quer mais? Diz assim ainda: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A luz que brilha dentro de nós é a palavra de Deus. Morreu com Cristo, não precisa de vela. Precisa não, irmão. Se precisasse, o Senhor deixaria escrito: não acenda a vela não, acenda lampião. Aliás, não acenda lampião não, compre os refletor e direcione em direção à cova. Não, irmão, não. Morreu, acabou. Ou é para Cristo, ou é para Satanás. Ou sobe, ou desce. E quem desce, pega um elevador que vai lá para baixo, que só tem um botão. Você sabe que os elevadores dos prédios aí tem uma seta para cima e para baixo, né? Você sobe. Se pegar esse elevador, só tem uma setinha para baixo. Onde é o botão aqui que para subir? Não tem não, só tem para descer. Você está entendendo? É desse jeito. Acabou. E não adianta pedir misericórdia não, irmão. Então, os mortos não sabem coisa nenhuma. Ai, meu Deus do céu, que foi, mulher? O que você acha dessa flor aqui? Você acha que essa flor aqui tá linda, tá? Por quê, né? É porque eu vou colocar lá em cima do caixão. Ele merece. Ele merece. Meu marido vai lá e compra aquele buquezão de flor desse tamanho. Nossa, eu vou homenagear. Não, tem que comprar enquanto tá com vida. Então chegar lá, eu vou dizer eu amo tanto, eu amo tanto. Tem que dizer enquanto está com vida. Depois que morrer, não adianta fazer homenagem, não adianta dizer I love, não adianta dar flores, não adianta dar presente. Tem gente que diz, eu vou todo dia, eu tenho que ir lá na cova prestar homenagem. Tu está indo prestar homenagem para a cova. Porque quem partiu, se partiu com Cristo, está com Cristo. Não vamos ser ignorantes, irmão. Não vamos ser ignorantes. É claro que você tem que ir lá dar assistência ao túmulo. Foi caro. Tem que cuidar, tem que zelar, tem que manter. Mas nós que servimos a Deus já temos certeza. O nosso ente querido não está mais ali. Agora, a gente serve um Deus mas tão grande, que mesmo estando ali só os restos mortais, não muda de autor. Morreu com Cristo. De quem são aqueles ossos? Do Deus Altíssimo. Principados, potestades, entidades, legiões não podem tocar nos restos mortais, não pode. Tem um pastor amigo meu, pastor Roberto Guimarães, foi pai de santo uma época, e ele contou o testemunho dele. Uma época ele foi para o cemitério comer defunto. Quando chegou lá, que se aproximou de uma cova de um crente, o próprio Satanás apareceu e disse para ele: não mexa nessa cova, não toque nela.
Diz, mas por quê? Diz, obedeça ao meu cavalo. Diz, mas o que é que foi? Pertence àquele grande lá de cima. Não pode tocar, não tem autorização para tocar, porque nós fomos comprados, lavados com sangue derramado na cruz do Calvário. Nós temos valor para Cristo. Até nos ossos não pode tocar. Ele é Deus, Ele é grande e poderoso. Aleluia. Deixa eu terminar aqui, que senão a gente não acaba a mensagem hoje. Ainda no texto: nem tampouco eles têm jamais recompensa, os mortos, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aqui está falando aos mortos, corpo físico. A alma se retira, o espírito se retira, o corpo não. Por isso que um corpo sem vida, ali você pode pegar, apertar, mexer, não está ouvindo, não está vendo, não está sentindo, porque ali ele está apagado, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem mais parte alguma neste século, e em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, ou seja, partiu, fisicamente falando, acabou. Tem um lugar aí que a pessoa manifesta e diz: quer falar com teu parente que morreu? Quer, é quanto? 1000, paga. A dizer, ele está chegando, ele está vindo aí. Oi, meu filho, sou eu. Lembra, titio está aqui. Para de mentira, rapaz. Te avexa, rapaz, te apronta. Isso é engano, isso é coisa de Satanás. Não existe esse tipo de coisa. Encarnação morreu, e na outra eu vou vir como um gatinho. Conversa, rapaz. Isso é invenção de Satanás. Partiu, já era. A decisão enquanto está com vida. Se você entregou sua vida a Cristo, se morreu sem nenhuma pendência com Cristo, é vida eterna, é mansões celestiais. E se morreu com pendência, se morreu fora dos caminhos do Senhor, é Hades, é inferno, é lago de fogo, é sofrimento eterno para sempre. Portanto, Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer: Eliseu morreu, mas o nosso Deus está vivo, está presente nesta casa para te dar vitória, para fazer milagre acontecer na sua vida. E se você acredita, por um minuto, levante a mão para o céu e adore a Ele do teu jeito, da tua forma. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, fala com Ele, é mistério. Mas adore ao general de guerra nesta noite, para a glória do seu poderoso nome. Candelebianturi mi canteplar, remepioste plaste conterabianchuclanta rabachai. Oh glória! Oh glória! Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. O Deus desta igreja é grande. O teu Deus é grande. A gente é pequeno, mas Ele é grande. A gente é fraco, mas Ele é forte. A gente não faz, mas Ele faz. A gente não pode, mas Ele pode. Se a gente não vai, Ele vai. Se Ele ordena, a gente obedece. Ele é Pai da eternidade. Ele é Pai das luzes. Ele é Príncipe da paz. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E está presente nesta noite para nos dar a vitória. Milagres estão acontecendo nesta noite. É para quem crê. Deus é especialista. Deus é especialista em colocar vírgula na história quando o diabo tenta colocar um ponto final. Aprenda isso. Tem fases da nossa vida que Deus nos esconde, Deus nos guarda, assim como Ele fez com Joás, pequenininho, linhagem real, toda a família morta, e o garoto estava escondido. Só apareceu quando Deus cumpriu o propósito. Aconteceu com Davi: matou urso, matou leão, matou gigante, enfrentou os inimigos frente a frente,
Mas um dia o Senhor escondeu lá na caverna de Adulão. Aconteceu como Elias, que orava e dizia: fogo do céu desça. Fogo do céu descia. Não chove sobre a terra, não chove sobre a terra. Agora pode chover, a chuva descia. Mas um dia o Senhor disse: vai para a caverna, te escondo lá, te escondo no deserto. É assim que Deus faz. Aí tu fica sumido, tu some do Face, tu some do Instagram, tu some das redes sociais, tu some da rua de onde tu mora, tu some do meio da tua parentela. Tu só não pode sumir da igreja, tu vigia, viu? Aí alguém chega e diz assim: mas fulano, eu nunca mais ouvi falar nele, nela. Será o que aconteceu? Tu ficou sabendo de alguma coisa? Aí se tu for um crente convertido mesmo, tu vai dizer assim: nem sei, nem quero saber. E vigia, tu não vai dizer: e tem raiva de quem sabe, não. Tu vai dizer: porque tu mesmo não vai saber o que aconteceu. Vai lá e pergunta. Por que o Senhor está falando isso? Para a gente concluir o texto. Porque parece que acabou, mas não acabou. Embora a escrita não detalha. Mas olhe para cá, para a gente concluir. Imagine só o comentário naquela cidade. Já faz tanto tempo que ninguém escuta falar sobre Eliseu. Era um profeta, né? Era um homem de Deus, né? Ah, pai, ali acabou, morreu, acabou. Ponto final na história. Ele dizia que o Deus dele era tão grande que o Deus dele não interviu dele ficar enfermo e muito menos dele morrer. Porque tem gente que pensa que a gente é super-homem. Irmão, crente é sujeito a ficar doente. É desse jeito. Às vezes tu vai orar por alguém, ou eu quero uma oração, e tu está doente. Ore por mim. E tu enfermo, tu ora, Deus cura a pessoa, e tu continua enfermo. Tu fala: meu Deus, que negócio é esse? Eu estou enfermo, orei, o Senhor curou e ainda não me curou ainda. Deus só cura quando Ele quer. Quando Ele quer. Tem enfermidade que é para a morte, ponto final, não adianta. A gente pede, a gente clama porque Ele nos ensina. Enquanto a vida é esperança, continue clamando. Mas se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Então imagina a zombaria. Ele disse que era homem de Deus, adoeceu, Deus nem curou ele. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus de Eliseu, que não curou Eliseu e ele morreu? Cadê o Deus de Eliseu, que não fez milagre acontecer? Ele está morto, acabou para Eliseu. Nunca mais a gente vai ouvir falar acerca de Eliseu, e muito menos acerca do seu Deus. Eu imagino o Senhor olhando de cima para baixo, dizendo: como é que é esse negócio aí? Ele morreu, realmente ele morreu. Mas não se esqueça que eu estou vivo e vivo para sempre. Aleluia. Imagina esse homem. Que homem? O defunto. Que quando se chocou com os ossos do profeta, reviveu. Quem fez o milagre? Foi Deus. Não foi Eliseu. Deus, o poder de Deus estava nos ossos do profeta. Por quê? Porque Deus queria deixar uma mensagem para Israel, para os moabitas e para o rei Jeoás. E qual era a mensagem que o Senhor queria deixar? Ele morreu, mas eu ainda continuo vivo e fazendo milagres. Imagine uma roda de pessoas dizendo: acabou, ninguém mais escuta falar de Eliseu e nem do Deus dele. Imagine esse homem chegando lá e dizendo: como é que é? Eliseu que morreu já faz tempo e tal. Rapaz, você não sabe quem sou eu, não? Imagine alguém olhando e dizendo: esse camarada aí morreu ontem. Esse camarada, eu vi as pessoas levando ele para ser sepultado. Sim, sou eu mesmo. E o que aconteceu? Rapaz, mas foi coisa inexplicável. Tu pode até não acreditar, mas o que aconteceu? Eu morri ontem. Olha, ele viu, eu morri ontem. Realmente ele morreu ontem. Pois é, os israelitas estavam levando o meu corpo para a sepultura. E quando passou de lado, pertinho da cova, onde estavam só os ossos desse tal aí esse camarada aí, esse tal de profeta Eliseu, os moabitas invadiram, eles jogaram meu corpo na cova. Quando o meu corpo bateu nos ossos, eu só sei porque depois eles contaram para mim o que aconteceu, porque eu só me lembro que
Quando eu acordei, eu já estava em pé, em cima dos ossos do profeta Eliseu. Eu não sei direito o que aconteceu, mas uma coisa é certa: esse Deus de Eliseu está vivo. Ele fez milagre na minha vida, ele vive e reina para sempre. E esta notícia permeou por toda a cidade. Eu finalizo a mensagem dessa noite dizendo: o que Deus tem para fazer na minha, na tua e na nossa vida vai causar espanto nesta cidade. Muitos vão olhar para você e para nós e vai dizer: mas não é ele, mas não é ela, mas não é ele, mas não é ela. Sim, porque Deus honrou, porque Deus levantou, porque Deus sustentou, porque Deus prosperou, porque Deus abençoou, e milagres aconteceu para a glória dele. Fica de pé em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, aqui no templo, em casa, na rua, aonde você estiver agora sendo alcançado por esta palavra, eu vou contar de 1 até 3, não é de 3 a 1, de 1 até 3, e no 3 tu vai bradar em alto e bom som, tu vai dizer: o meu milagre chega hoje. Isso é profético. Se este irmão, se esta irmã que está perto de você quiser gritar: o meu milagre chega amanhã, é problema dele. Mas você vai bradar: o meu milagre chega hoje. Mas vai ser forte. Eu tenho tanto medo de gritar. Aqueles gritos que tu dá em casa, grito mais forte. Tu vai dizer: o meu milagre chega hoje. E vai ser um tiro de 3. Tu vai dizer 3 vezes em seguida: o meu milagre chega hoje. Enche o pulmão e vai repetir: o meu milagre chega hoje. Para a glória de Deus, igreja viva e militante na terra, que crê nos milagres do Deus eterno, que serve ao mesmo Deus do profeta Eliseu. 1, te prepare para viver milagres. 2, ele está presente aqui nessa noite. 2,5, te prepara para vencer e receber a vitória. 3, o meu milagre chega hoje. O meu milagre chega hoje. O meu milagre chega hoje. Toma posse da tua vitória agora. Receba o milagre, receba a cura, receba o renovo, receba ânimo, receba autoridade, receba línguas repartidas como de fogo, receba o poder de Deus nessa noite para curar os enfermos, para expelir os demônios, para pregar o evangelho. Recebe a tua vitória em nome de Jesus. Uramante calabacho de que provinai orexi, urimicante pra que as toque pai assai, urabacalabacante pra fazer bone pai. Tem poder de Deus, tem presença de Deus, tem mover de Deus nessa noite. Recebe o milagre, recebe o milagre, recebe o milagre. As cadeias já caíram por terra, as obras já foram quebradas, os tabus foram despedaçados, e milagre chega hoje. Milagre chega hoje. Milagre chega hoje. Recebe em nome de Jesus. Amantecanda rabá, xerebiriro nebe calabá. Tica planto remele canta rabá, xandarabás. Que me priofandere lamanto que rabá, xorebe de flás. Oh glória. Oh glória a Jesus. Te prepare para contar o seu testemunho. Aleluia. Aleluia. Milagres já aconteceram. Aleluia. Oh glória a Jesus. Então tem uma presença poderosa aqui nessa noite.
porque o diabo tentou te ferir, o diabo tentou te parar, mas não conseguiu. Você avança, você prossegue, pisa na brasa, marcha no fogo, recebe poder de Deus nessa noite. Seja cheio de poder, seja cheia de poder, seja cheio de poder de Deus. Recebe a unção de Deus agora. Oh glória a Jesus, oh glória, oh glória a Jesus. Tica planto rabarca te planto rimante flas. Tirmi coste plafia chanda rabada gachante remenefa. É noite de vitória. É noite de vitória. O Senhor reservou essa noite para te dar vitória. O Senhor está quebrando as armadilhas do inimigo nesta noite. O Senhor está desprendendo o que estava preso. Haverá um destravar de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Haverá salvação de almas. Ninguém vai se perder. A tua história não acabou, diz o Senhor. Ergue a cabeça, se ergue, se levanta, mantenha-se de pé. Desistir jamais, parar jamais, retroceder jamais. Vitória certa nessa noite. Assim diz o Senhor Jesus. Oh glória a Deus. Oh graças a Deus. Quantos tomam posse desta palavra, digam amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. Nós vamos finalizando por aqui. Terça-feira tem mais da parte de Deus para o nosso coração. E você não vai vir sozinho terça-feira. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.